Minter Creative Sounds Mint. Hoje temos um convidado que vive literalmente nas alturas. Mário Pacheco, piloto na TAP Portugal, passa os dias a cruzar continentes e os céus do mundo. Quando está por terra, troca o cockpit pela raquete paddle. É também um dos sócios fundadores da Your Paddle, um clube de referência no Porto. Entre turbulências e smashes, o Mário terá histórias incríveis para contar. Bem-vindo, Mário, ao podcast da Minter Creative. Obrigado, Beatriz, pelo convite. Gostaste da introdução? Adorei. Eu disse Your Paddle, mas já é Your Top Paddle, Your eu Top sei. Paddle, Mas sim. comecei por ser Your Paddle e... Sim. Foi um grupo de amigos que nos metemos neste mundo. Já vamos lá. Mas vamos começar pela tua carreira. Pronto, vamos começar pelo mega cargo de piloto, não é? Certo. Eu já há muito tempo queria trazer essa profissão aqui, porque começamos por... Sempre centramos muito nas marcas e em falar de marcas, que é o normal, somos uma agência e esta é a tendência natural, mas nesta temporada já inovamos um bocadinho, já trouxemos outros perfis, porque a nossa ideia era também falar de profissões um bocadinho diferentes nesse aspecto. Sim, e profissões que trazem curiosidade, não é? Que trazem curiosidade, porque a tua traz muita, não é? Sim. E eu gostava de entender, e que as pessoas que nos estão a ouvir entendessem um bocadinho como é que começou essa paixão pelos céus, não é? Olha, como diz, é mesmo uma profissão muito específica, não é? Muito atípica, causa bastante curiosidade e desde miúdo, normalmente são sonhos de criança, não é? Aquela coisa de querer ser bombeiro e ser piloto. Eu felizmente tenho um tio meu que era comandante da TAP e tive a felicidade já há 40 anos, agora com as questões de segurança, não se poder ir aos cockpits, visitar e não sei o quê. E eu ainda continuo a fazer muito isso, que acho que os miúdos é essencial, não é? Dar-lhes aquele boost e mostrar-lhes, às vezes é uma magia que eles... Porque é algo que eles não podem testar numa fase tão embrionária da vida, não é? E pelo menos ir lá e ver... Principalmente há 40 anos atrás não havia flight simulators, não havia computadores, não havia informação nenhuma, não é? Aquilo era mesmo um mundo especial e era uma coisa... E a minha mãe levou-me a Faro, de avião, que era uma coisa também completamente fora de normal. Há 40 anos ninguém andava de avião a Faro. Porto a Faro. Sim. E pelo meu tio ser piloto, pedimos e deixaram-me fazer o voo todo no cockpit. E foi a experiência da minha vida, não é? Que idade é que tinhas? Devia ter para aí 8, 9 anos. Eu não percebia nada daquilo. Só via reloginhos, os aviões antigamente eram só instrumentos, não é? Uma coisa muito mais rudimentar. Sim, era muito à frente, mas rudimentar para os dias que vivemos hoje. E aquilo foi uma maravilha, ver aqueles dois, aquela máquina, não é? Descolar, como é que uma coisa daquelas saía do chão. O teu tio passou a ser o teu herói, não é? Sim, apesar de ele viver em Lisboa, não tínhamos uma proximidade assim familiar muito grande. Mas eu queria ser como ele, sim. E depois não passou. Mas passou durante uns tempos. Eu adoro animais também tenho outro tio que é veterinário, mas eu penso zero, não tenho jeito nenhum. Eu sou mais números, mais técnico. Assisti a uma cirurgia uma vez e disse, vou com 13 ou 14 anos, e disse, não, isto não é para mim, não dava. Mas veio muito mais tarde. Posso dizer que o Top Gun, com 14 anos, ajudou na altura. Sim. Aquilo foi uma coisa, quero ser piloto, quero voar estes aviões, estes jatos militares, não é? Infelizmente não consegui. Tentei com 18 anos, depois na altura de ir para a faculdade, ver o que é que eu queria fazer. Era engenharia, não se sabia muito bem, e surgiu a hipótese, tentei-me candidatar à Força Aérea e chumbei nos exames médicos, não consegui ir. Mas era a tua primeira opção, era isso que gostavas? Era, só dava aquilo. E os meus pais, só que na altura não havia. Se tu podes ir para a aviação por 3 maneiras, duas. Pela via militar, que era quando se ia antigamente, não é? Porque mais comum. É mais barato. Só que depois as forças aéreas começaram a ver muitos pilotos a saírem para a aviação comercial e começaram a pôr limites, e hoje em dia tens que cumprir bastantes anos a voar os aviões militares, ou então tens dinheiro e vais fazer um curso numa escola privada. Dessa tens duas opções, ou fazes um curso intensivo, ou então fazes pós-laboral, que há muita gente que não tem o dinheiro disponível e enquanto trabalha, depois vai fazendo pós-laboral, vai tirando o curso devagarinho, por módulos, podes tirar por módulos. E com 18 anos, os meus pais não tinham dinheiro, o meu tio, o tal piloto, dizia, é melhor ele ter uma segunda opção, porque isto da aviação posso tirar o curso, e como existe muita gente que não consegue ter trabalho, exercer, não é?
Então a solução era ir tirar um curso da faculdade e depois mais tarde, quando tivesse essa segurança, esse backup, não é? Ia tirar o curso de piloto. E que segurança é que tu escolheste? Não deu, não dava. Não dava. Não dava, andei, fiz tanta coisa, eu sempre fiz desporto, joguei ténis muitos anos de competição, adoro desporto. Pensei que ia seguir uma carreira ou como professor de ténis, ou dei aulas de ténis, mas também sou um bocadinho ambicioso, queria uma coisa melhor. E os meus pais chegaram a uma altura que disseram não há hipótese, hipotecaram a casa e foi uma ajuda enorme. E tu tiraste o curso onde? Tirei o curso em Évora, também devido a esse meu tio de Lisboa, que disse, olha, vai abrir uma academia nova em Évora. Na altura não havia tanta coisa, ia para os Estados Unidos tirar o curso. Ou havia três escolas em Portugal, e esta escola ia abrir uma escola de qualidade, até era da TAP, na altura, e de outra empresa da CAI, multinacional, de simuladores, e pronto, eu fui fazer exames psicotécnicos, ajudaram-me bastante aí nessa fase. Ainda existe essa escola? Não, já não existe? Não, infelizmente não, correu mal. Passado muitos anos eles tiveram uns problemas com bastante concorrência. Depois o mercado da aviação foi uma explosão incrível. Não é? Antigamente era exclusivo, não é exclusivo, mas era difícil, não é? Ou eras piloto militar e depois ias para a aviação, e a aviação era um luxo. Não é? Hoje em dia é bem, não é? Porque hoje em dia tu podes viajar para qualquer lado do mundo barato, não é? Mas isso exigiu uma expansão enorme. Exigiu ter muitos pilotos disponíveis. Claro, e é preciso depois formá-los. E esta escola depois correu mal, mas na altura fomos a primeira turma de portugueses nessa escola, que também tinha uma parte na Holanda, da KPLM, e foram os melhores anos da minha vida. Foi 2 anos muito giros. Mas porque estavas a adorar o curso? Porque tinha andado anos na faculdade, detestava aquilo, não via futuro na minha vida, estava a perder a autoestima até, andava meio perdido, não é? Já tinha 22, 23 anos e aqueles até os meus pais a perceberem que ou era ou não era. E consegui entrar e aquilo foi uma maravilha, foi uma motivação. Comecei, aliás, tive sorte, isto na vida também é preciso muita sorte. Tive um grupo, uma turma fabulosa, ainda hoje somos todos amigos. Estão todos a exercer? Todos. Tirando um, que não conseguiu, entrou, mas depois foi para uma parte, não é piloto, trabalha na aviação, foi acabar a engenharia. Na altura, maioritariamente homens, não é? É específico. Não, hoje em dia não, imensamente. Não, na altura em que tu tiraste o curso também não? Já começou, Porquê? Porque antigamente era maioritariamente homens, não é? Mas hoje em dia não é uma profissão perfeitamente abrangível, não é? Aliás, a TAP, sim, como já não tem aquele background militar. Foi a primeira empresa do mundo a ter o primeiro voo só de mulheres, de tripulação só de mulheres. Que é muito giro, não é? Mas, as fofocas que devia. Não sei. Mas lá em Évora, aos 10, era uma paixão, havia muito em comum. Tínhamos desde miúdos, 18 anos, que todos tinham uma paixão por aquilo. 2 deles tiraram o curso, começaram a tirar o curso de piloto antes de tirarem a carta de carro, que é incrível, não é? Alugamos todos de 6 num apartamento, 6 rapazes num apartamento, e nós vivíamos de manhã à noite aquilo, não queríamos saber de mais nada. Nós íamos para a manutenção. Simuladores, o que é que vocês faziam? Tínhamos as aulas teóricas, depois o curso era um curso intensivo de 1 ano e meio. Aquilo são cursos preparados para a aviação comercial. Não é? Tu sais de lá com os mínimos para concorrer a uma companhia aérea. E logo durante o curso escolhes o Airbus ou o Boeing? Não, isso é posterior. Não é posterior. Nós, no início, estás a levar os que são chamados tec-tecs, aviões a hélice, não é? Começas várias fases, muita teoria, são 8 meses de teoria e depois o resto é tudo prática, estás praticamente o tempo todo a voar. Nós, na altura, tivemos uma torturazinha, porque o curso foi dividido 4 meses a voar. Nós, quando começamos a ver, depois estávamos em Évora, no aeródromo, só víamos holandeses que lá estavam a voar e aquilo metíamos, nós queríamos ir, nós também queríamos. Depois fomos fazer 20 horas, onde aí aprendes os básicos, a conduzir o avião, até ao dia, um dos dias mais especiais da vida de um piloto, que é quando faz o primeiro voo solo.
em que estás a fazer voltas de circuito, né? Aterragens, descolagens nesses aviões pequeninos, e o instrutor vê que tu estás preparado e sem tu saberes, ele diz, olha, encosta aí, sai e agora vai tu. E aquilo Não esqueces. não esqueces nunca mais. Depois há uma praxe, é um dia inesquecível para qualquer um de nós. E depois dessas 20 horas voltamos para a teoria, e aquilo foi uma tortura. Queríamos, por acaso, passado acho que um ano ou dois, eles juntaram tudo, a teoria ficou tudo junto, 8 meses, e depois só se voava. E a fim desse ano e meio, também foi numa altura da mudança do escudo para o euro, e nós, a nossa turma, como foi a primeira, pagamos um bocadinho mais. E no fim do curso eles deram-nos a escolher esse diferencial, ou nos davam em horas de voo, porque tudo na aviação é experiência de voo, não é? Nós ganhamos por horas de voo, quanto mais horas mais temos mercado para trabalhar, e ou nos deram horas de voo ou nos davam um curso de instrutor, que eram mais, deixa eu ver contas, 10 mil euros, eram mais 10 mil euros, sim. E muitos de nós escolhemos o curso de instrução porque nos dava a capacidade de acabar o curso e poder dar aulas, sim. E poder dar aulas, e com isso fazer horas de voo de borla, a receber dinheiro e a não ter que pagar para fazer essas horas para depois concorrermos a uma empresa. E fizemos, e foi também fabuloso porque aprende-se imenso a dar instrução, aprende-se imenso. E fiquei a gostar. Perdi imensos medos, porque eu tinha medo de falar em público, era tímido. Treinaste outras competências. Foi espetacular. Claro. Nós, quando é preciso, não é? Pois. Na vida, e às vezes surpreende. E tudo é prática também. E tiveste durante quanto tempo a ser instrutor? Tive 7 meses, eu tentei a TAP 3 vezes. A primeira não tinha horas suficientes, nem idade, porque as empresas, estas grandes empresas como a TAP, a PLM, são muito limitadas ao país, à nacionalidade dos pilotos. E foi uma altura, eu comecei o curso no dia 10 de setembro de 2001. A aviação estava a crescer e no dia a seguir vão 2 aviões contra umas torres e pentágonos. E nós ficamos todos no terror, nós não vamos ter emprego, isto vai ser o do piorio, não é? E felizmente, passado 2 anos, a aviação começou outra vez a crescer. Eu tentei uma vez, não consegui, continuei a dar instrução. À segunda já fiquei mais perto, os concursos tinham 900 mil pilotos. Está a acontecer agora outra vez isso, depois da pandemia, que as empresas foram abaixo e agora estão outra vez a crescer. E os concursos, a TAP abriu agora um concurso e concorreram milhares para poucas vagas. Não é? E à terceira lá entrei, estive a dar instrução 9 meses. Foi muito giro, foi muito giro. E depois entras na TAP? Depois entramos na TAP. O segundo grande momento é voar o Airbus, não é? Um avião daqueles. Nós fazemos o curso. Há um curso de integração. Vou falar mais da TAP, porque é o que eu conheço, as outras empresas, e há especificidades entre cada empresa. Na TAP entramos, temos um curso de integração na empresa, em que basicamente aprendemos o que é a cultura da empresa, conhecemos a empresa por dentro, as áreas e tudo, e depois vamos fazer o curso do avião. Na aviação também funciona muito por avião, nós temos que fazer o curso do avião que vamos voar, não é? Fazemos a teoria e depois o simulador. O simulador é muito idêntico ao avião, é 98%. Estás dentro de um simulador ou dentro de um cockpit de um avião. É quase igual. Sim, nestas empresas, claro que nas escolinhas não é, porque esses simuladores são caríssimos, custam tanto como um avião, quase. Portanto, não há esse investimento. Não há esse investimento nas escolas. Pronto, e vais para o simulador e depois vais levar aquilo para a prática. E um dos primeiros voos que fazes chama-se o voo base. Vamos 6 alunos, na altura foi assim, hoje em dia já nem sei como é que é, mas acho que ainda continua, porque hoje em dia redução de custos, as empresas não querem pegar num avião, tirar um avião da linha, não é? E fazer um voo com 6 alunos, sem passageiros, sem receber, para ir fazer aterragens. E fomos 6, com 2 instrutores, foi também fenomenal, é quase como um voo solo. Fomos a Beja, Faro, e eu fui o último dos 6 e depois aterrei o avião em Lisboa. Foi a loucura, não é? A seguir foi tudo sair à noite e festejar. Como é que é isto? Uma sensação brutal. Realmente é uma sensação brutal, não é? de ter uma máquina daquelas. Vocês sentem-se às vezes um bocadinho acima do comum dos mortais? Acho que há anos atrás comparavam os comandos a Deus, mas hoje em dia isso acabou. Não. E tens de ser muito terra a terra. Sempre foi uma profissão bem remunerada, não é? Sim. Sempre foi. Sim. Achas que há pessoas que vão para essa profissão só pelo dinheiro? Acho, hoje em dia acho. Hoje em dia, antes não? Não. Acho que antigamente havia muito mais a paixão pela aquela vida.
há uma banalização hoje em dia de certas profissões e acho que se está a perder muito nos dias de hoje as especificidades das profissões. Há profissões que são mesmo especiais. Especiais não quer dizer que sejam mais que as outras, mas que sejam um bocadinho mais, deviam ser mais valorizadas. E protegidas, não é? Porque requerem uma responsabilidade. Responsabilidade, sim, um treino. É a vida do outro, não é? Um treino, claro. E tu sentiste que, pronto, para ti foi uma paixão, para as pessoas que se calhar que tu conheces do teu núcleo de sempre, não é? Que ainda alguns trabalharam contigo, não? Sim. Sim? Na TAP? Sim. Do nosso, e desse curso, nós éramos 10, 7 entramos na TAP, 2 já saíram, tenho amigos da Emirates, na Qatar e na Etihad, mas a maior parte, e somos todos do Porto quase, temos 2 grandes amigos em Lisboa, e estamos quase, porque o sonho era ser piloto e o segundo era ser piloto da TAP. Para ti, o teu sonho? Para mim e para muitos na altura era assim. Porquê? Porque é uma empresa, eu fico furioso e há amigos meus que se virem isto eu fico mesmo, amo a empresa, apesar de hoje em dia também estamos envolvidos em tanta coisa, não é? Sim, em tanta discussão. E estamos a perder a paixão pelo que é nosso, sabes? E o que os outros têm é melhor, ou o que seja. E esta empresa é quase como jogar na seleção nacional, estás a perceber? Estás a levar o nome do teu país para o mundo inteiro, não é? Sim. E além disso, que é o carinho que esta empresa tem para os nossos imigrantes, para as pessoas mais velhinhas. Hoje em dia também temos... Vai mudando, sim. Vai mudando, não é? A imigração... E há outras empresas, mas a TAP, nos mais antigos, tem um carinho especial. Pronto, e era isso. Pelo meu tio também ter voado lá, não é? Ter sido piloto da TAP, mas era uma empresa de excelência e felizmente eu sou um privilegiado por ter conseguido. Isso, olha, como estou a dizer, tenho amigos que trabalharam na TAP e agora estão na Emirates ou em outras grandes empresas. A nível de trabalho, a nível do dia-a-dia, eu sei que muda a cultura da empresa e claro que há coisinhas que são diferentes, mas quando vocês falam entre vocês, notas assim tanta diferença na vida que eles têm e na que tu tens? Ou vai dar ao mesmo? No fundo é pilotar um avião? Notas diferença entre trabalhar em certas empresas da qualidade, da excelência da forma como te tratam? Sim, principalmente. A Emirates é uma empresa multicultural e isso na aviação é das coisas mais complicadas, são os fatores humanos. Gerir, claro. De gerir culturas diferentes. E a Emirates é uma empresa muito boa, também não lhes falta, não é? Eles têm tudo o que quiser, têm budget para isso, não é? Mas têm que gerir culturas diferentes, então mas são excepcionais naquilo que fazem, não é? Têm umas condições de treino, tudo do melhor que há. Nós na TAP, a formação é conhecida mundialmente, desde há 50 anos estiveram sempre à frente de tudo aquilo que era a evolução na aviação. A TAP foi uma das primeiras, que é uma das coisas mais importantes no nosso trabalho, que é estás a falar de fatores humanos que levam ao erro, aos acidentes, ou o que seja, e nos anos 70 até posso mencionar o comandante Egídio Lopes, que é uma pessoa de referência na empresa, que chamava-se Crew Resource Management. Aliás, na altura acho que era Cockpit Resource Management, começava só entre os pilotos e hoje em dia já é um corporate, porque já se envolve a empresa toda para de fatores humanos, para o que é que pode levar as pessoas conhecerem o trabalho do outro, na envolvência de tudo aquilo que leva a um voo e a poder correr mal alguma coisa, não é? A TAP foi uma das pioneiras nisso, que evita hoje em dia uma quantidade de... Hoje o processo todo é o processo do erro, não é? O erro é que nos leva ao acidente, não é só é uma cadeia de erros. Sim, claro que aquilo tem que estar super sobredimensionado para evitar essas... Pronto, mas estamos a falar de empresas e a TAP ainda é, na formação das melhores. Eu recordo-me que quando nós conversamos, até porque, pronto, sabes que eu tenho um filho que tem uma paixão também pelo mundo da aviação. Quem me dera com
12 ou 13, que idade é que tem o Francisco? Tem 12, quer dizer... 12, saber o que ele sabe de aviões, meu Deus. Quando se interessa, é assim. Incrível. Mas eu recordo-me que nós estávamos a conversar sobre o cockpit e a função do piloto, do copiloto, etc. E tu dizeres que era possível também, eu não sei se percebi bem, mas que era possível escolher ou ter a preferência de quem vai ao teu lado, porque tem que haver um nível de confiança e às vezes dão-vos essa facilidade. Não é bem assim? Não é bem assim. Então. Não é bem assim. Que é isso onde entra aquilo que eu estava a falar há bocado do Crew Resource Management, que é, eu hoje em dia vou com um copiloto ao meu lado que nunca vi na vida. Não conheço. Daí a nossa profissão ser tão regulada e haver tantas checklists e tantos procedimentos e tudo e mais alguma coisa. Porque não é importante haver boa relação entre a equipa? É importante, não tem que ser construído é importante, mas na aviação não é possível. Não é possível tu teres equipas a voar fixas, não é? Fixas. Não dá, existe mas já deu das ou áreas, nunca deu? Nunca deu. Quando era muito pequenino era possível voar muitas vezes, nós aqui no Porto, eu sou da base do Porto, voo muitas vezes com os mesmos copilotos e eles vão sempre muitas vezes é recíproco, não é? Mas em Lisboa temos imensa gente e as pessoas estão sempre a rodar e voar com pessoas que eu nunca voei. Daí é um dos fatores mais difíceis de lidar na empresa. Na nossa profissão. Envolve confiança, não é? Envolve confiança, mas na parte procedimental de procedimentos, nós sabemos sempre aquilo, as tarefas estão muito bem definidas, cada um sabe aquilo que tem que fazer na altura, em qualquer altura do voo, percebes? Por isso, para gerir essa quantidade de gente que está sempre a rodar mesmo, não só como copiloto, eu tenho que lidar no sentido, nós temos de trabalhar com chefes de cabine, com comissários de bordo, não é? Pessoas diferentes, todos os dias, aquilo, à volta de um voo, aquilo é uma empresa. Tens o senhor do combustível que também nunca ouviste na vida e tu estás sempre a lidar com pessoas que não conheces e não tens relacionamento nenhum. O que é bom. Porquê? Porque não crias rotinas, e porque é o pior, nem confias demasiado. Nem crias complacência, estás sempre alerta, é o pior que pode acontecer, é uma das piores coisas que pode acontecer num cockpit, é tu estás rotinado às mesmas pessoas, tens que evitar isso, porque senão o teu nível de vigilância vai cair, vais confiar demais ou vais ser complacente, não dá. É uma profissão muito específica também por isso, e é das coisas mais trabalhadas no treino, os procedimentos, tens tudo, está tudo escrito, percebes? Não podes, claro que tens de ter alguma flexibilidade e a resiliência é uma das coisas mais importantes que existem, de seres flexível e de te adaptar, não é? Ainda agora acabei de ler um livro super interessante não foi acidente, mas foi de um 380 da Qantas, que teve um problema gravíssimo há uns anos, num dos primeiros voos que o avião teve, que foi tudo diferente daquilo que nós estamos habituados nos simuladores e que treinamos constantemente, e eles tiveram uma capacidade enorme, toda a gente saiu pelo seu próprio pé, com o avião como motores a funcionar, tudo aquilo que podias pensar que não pode acontecer ou não vai acontecer, aconteceu ali. E tudo devido ao treino deles, porque a Qantas também é uma empresa muito conceituada, não é? Australiana, e pelo treino deles e a capacidade de vamos seguir procedimentos, mas ao mesmo tempo também ter uma resiliência e conseguir sair da caixa e avaliar as coisas e resolver problemas, que é basicamente uma das grandes mais-valias, uma das coisas que nós temos que ter, não é? Para resolver problemas. Na tua opinião, um bom piloto, o que é que precisa de ter, /ser? Falamos daqui de algumas coisas que tu já me disseste que são necessárias. A resiliência é essencial, a disciplina é essencial, mas isso são coisas... Aliás, eu acho que esta profissão foi tão boa para mim, para a minha vida pessoal, porque... Tens checklist para ir para férias? Começas com checklist? Não. Aí sou muito relaxado, sou disciplinado, mas também já me chega às vezes o trabalho, percebes? Tenho que espairecer um bocadinho e sair dessa... Mas sim, ajuda-me imenso em casa, ajuda-me imenso. Ser disciplinado é fundamental. A organização... Lembro quando fui para Évora tirar o curso de falarem na compartimentalização da tua cabeça, que acho que é fundamental em tudo. É teres caixinhas que sabes onde tens que aceder
para resoluções de problemas ou do que é que seja na tua vida, não é? Tens lá a informação e tu não podes estar a gerir a informação toda de uma vez só, tens que saber. Isso é um dos grandes problemas até da nossa sociedade hoje em dia, que a informação Talvez. é de É tal demasiado. maneira que nós não selecionarmos ou não, e muitas vezes não temos o conhecimento para lidar com essa informação, não é? Não temos A maturidade, a como maturidade, as o que crianças. seja. Pois, obviamente. Mas se me perguntares qualidades para um P de disciplina, a resiliência são super importantes, super importantes. E alguma calma? Ou isso não é Sim, importante? a calma. Porque vocês estão sempre a ter imprevistos também. A calma, sim, não pode ser uma pessoa Nervosa. nervosa, não? Sim, claro, tens de ser ponderado, não podes ser impulsivo, não é? Sim. Não podes, tens que avaliar as coisas. Alguma Claro frieza? que isso se trabalha, acho eu. Alguma frieza ou isso não? Alguma, sim. Mas não é acho que essas coisas têm que lá estar, mas algumas conseguem-se trabalhar e com a experiência consegues moldar-te a isso e trabalhar isso. Mas sim, se tiveres, é importante. Nunca te passou pela cabeça ser controlador de tráfego aéreo ou outra profissão na área da aviação? Não. Fazer vídeos para o YouTube sobre Não, aviação? se soubesse, sim, podcast. Sobre aviação. Sobre aviação. Tinhas mercado, tanta gente interessada. Não, há imensos, olha, há imensos. Há um comandante que foi, eu nunca voei com ele, porque já estava reformado no comandante Zé Guedes, que hoje em dia toda a gente o conhece, lá é a televisão, uma referência, e tem histórias incríveis para contar da aviação de há 40, 50 anos atrás, que era quando, hoje em dia nós estamos muito... Hoje em dia há menos histórias, sim. Há menos histórias, é tudo muito mais regrado e muito mais controlado, sim, pelo bem da segurança e do que é que seja, mas é mais difícil ter algumas histórias. Tu tens histórias para contar que possas contar aqui? Tenho, Assim? não tenho assim... Tenho uma gira Não vai alimentar fobias, pois não? Não. Esta profissão é das coisas mais seguras que existem, não há Sim, as eu pessoas ouço são isso super de uma criança de 12 anos. Mas, e é verdade, é verdade, a disciplina tem que existir e existe, e não se pode brincar, vá lá. Não se pode brincar. Antigamente podia-se brincar um bocadinho mais, e que hoje em dia o aumento de tráfego já não nos permite voar o avião como nós queríamos antigamente, que às vezes podias aqui no Porto ou outros sítios onde não houvesse tanto tráfego, nós tínhamos possibilidade de voar o avião mais como se diz, sem autopilot, freestyle, não é freestyle, salseja. Mas dava-nos mais gozo. Nós hoje em dia vamos a Nova Iorque ou a Londres, aquilo tem que ser controlado, por isso é que existem autopilots, porque o humano é praticamente impossível voar com esse nível de precisão, com a quantidade do workload que tem num cockpit, não é? Mas histórias de giras. Tenho uma de São Paulo, há muitos anos, era copiloto de longo curso, de um passageiro que eu não faço ideia como é que ele passou aquilo pelo raio-x, que podia ter sido uma coisa muito grave, que um daqueles dinamites de Imaginário, acho eu, aqueles brinquedos de dinamite, ele conseguiu passar aquilo pela segurança. Nós íamos no meio do Atlântico e o senhor, rapaz, acho que não sei que idade, já não lembro de idade, eu não o vi, teve a grande ideia de pegar naquilo e era fazer uma partida que era atirar aquilo para o cockpit, para o corredor dos passageiros e dizer bomba. Ai, que horror, eu morria na E aquilo poderia ter sido muito grave. Mas foi o pânico. Não foi, porque foi muito bem controlado. Na altura estava a passar um assistente de bordo que controlou aquilo rapidamente. Porque aquilo podia Gritou ser Imaginário. Não sei o que é que ele disse. Sei que aquilo chegou ao cockpit. Era o comandante, um grande amigo meu, mais velho, também uma referência para mim. E ficamos a olhar para como é que traz isto para aqui para o cockpit? Via-se que aquilo era brinquedo, não é? de Imaginário, mas como é que aquilo passa na segurança na altura, não é? Um dinamite. Sim. E depois a ideia ele arrependeu-se imenso, porque depois começou a chorar. Nós íamos chamar a polícia, porque aquilo é uma coisa que podia ser gravíssimo. Sim. Não é? Ia ser responsabilizado no chão. Depois a irmã pediu imensa desculpa, ele estava super arrependido, começou a chorar. E arrependeu-se do que fez, que não é brincadeira para se fazer dentro de um avião. Hoje em dia, provavelmente, não teria sido tão fácil. Não mesmo. Sim, não gerir. mesmo.
E nas pessoas que tu vês agora a começar a carreira de piloto, terás, Sim. não sei se acontece esse nível de desfazamento de experiência, deve acontecer, não é? Uma pessoa muito experiente e uma pessoa pouco experiente. O que é que tu sentes que são os maiores medos dessa pessoa que está a começar? Sentes medos? Há essa vontade de partilhar isso ou sentes simplesmente nervosismo Não, e acho que a nossa. tentas? Há uma especificidade nesta profissão também, que é o aprender com o erro. Não é? Que nós devemos aprender em tudo na vida, mas aprende-se muito com o erro dos outros. E sempre houve na aviação as histórias das outras histórias, ou incidentes, ou acidentes, é tudo partilhado. Nós temos acesso a tudo, é tudo estudado. Mesmo na nossa empresa, tudo o que acontece. Os aviões têm que é tipo Fórmula 1, a telemetria. Acontece qualquer coisa, a manutenção já sabe. Ok. Há estudos sobre os voos, o que é que podia ter acontecido, o que é que pode levar. A aviação tem que estar muito mais à frente para evitar os acidentes. Se há um indício que a coisa neste aeroporto está sempre a acontecer, pode levar para um incidente, é logo corrigido. A prevenção do erro é fulcral. E isso E dá uma com certa esses, tranquilidade. e com esses medos não são fáceis de partilhar. Ninguém tem o medo, um piloto não tem medo de dizer, entre nós, estes amigos todos que tiramos o curso em Évora, havia conversas de café, estávamos sempre juntos e olha, hoje aconteceu isto e aquilo e não sei. Então, há uma partilha de experiências entre nós e não há o medo de ser julgado ou de, olha, Porque há profissões onde isso não acontece, não é? não consegues. Este CRM que eu estou a falar, que existe na aviação e que está hoje em dia em todas as empresas, tentou-se levar para a medicina, por exemplo, para a cirurgia, e acho que, por exemplo, a checklist foi uma coisa que foi adotada, mas a prevenção do erro, se eu fizer um voo e tenho uma coisa que me aconteceu a mim, Mário, e eu consegui safar-me daquilo desta maneira, não é? Se eu partilhar essa informação com a empresa ou mesmo com amigos, se algum dia aquilo lhes acontecer a eles, já viveram essa experiência, percebes? Sim. E o facto de eu ter feito um erro que causou aquilo, ninguém me vai julgar, porque somos todos humanos e há que ter essa consciência, não é? Por isso, Mas não há o medo de ser negligente. não, desde que não seja. O problema é esse. É se é feito de uma forma por negligência. E na aviação existe a Just Culture, que é. Para isso é que nós temos procedimentos e temos que segui-los e estão todos muito bem definidos para procedimentos normais, para o dia a dia, para um voo normal, mas mesmo quando acontece alguma coisa de errado, existem procedimentos e a ordem. Claro que nós podemos ser flexíveis e passar uma coisa, mas deliberadamente cometer o erro, aí podemos ser responsabilizados, não é? Mas tentar, o facto de cometermos um erro que não seja deliberado, claro que o partilhamos e não temos problemas nenhum de ser julgado. Esses medos do início, claro que podem surgir, mas é uma profissão que é muito levada. Eu, como comandante hoje em dia, tento ajudar, ou vamos tentar sempre ajudar os mais novos e aprendi imenso, foi uma escola incrível e tenho muitos exemplos de comandantes com quem eu voei, não é? Que me apoiaram, que me ajudaram, me deram dicas, não é? E isto vai-se passando de uns para os outros. Não é? Além dessa troca de conhecimento, vocês têm que estar sempre a atualizar-se, não é? Têm que estar sempre em constante formação. Constantemente. Todos. É a regra. O mais experiente também. A aviação é das coisas mais reguladas e auditadas que existem no mundo, precisamente, não é? Quando acontece qualquer coisa está logo na CNN ou em qualquer lado, não é? Sim. Acontece qualquer coisa está logo e infelizmente se surgir um acidente morre muita gente. Mas a quantidade, por isso é que se diz que é segura, a quantidade de milhões de voos que se fazem por dia, não é? Mas isso felizmente não é. Houve um ano, acho que foi há pouco antes da pandemia, que 0 mortos na aviação mundial. Uma coisa inacreditável, não é? Mas estavas a dizer, desculpa que Estava a dizer que para além da. Que vocês têm que estar sempre a ter formação, não é? Sim, que muita gente não tem essa É obrigatório? É obrigatório, exatamente, da regulamentação que existe no Mundial. Qualquer empresa do mundo existem regras que têm que ser cumpridas, precisamente para não perdermos. Eu estou há 10 anos a voar e imagina que não me apetecia estudar mais, não é? Ia ser o fim do mundo, não é? Não pode ser.
Nós temos que fazer exames de simulador todo, e as coisas más, felizmente, também não nos acontecem diariamente, aquelas coisas mesmo más, mas nós temos que estar preparados e proficientes para se aquilo acontecer. Não é? Se me falhar o motor, nunca me falhou em 21 anos, e espero que não me falhe. Mas nunca me falhou o motor. Mas de 6 em 6 meses eu trabalho isso, e vamos para o simulador ser avaliados, e temos que passar, porque se não passarmos, ficamos grounded, não voas. E vais, grounded é muito bom. É, grounded. Andar no ar, deixas de poder andar no ar. Mas isso não te incomoda, estar sempre a ser avaliado? Faz parte. Claro, agora já estou habituado, mas ainda hoje me incomoda. Primeiro porque não gosto de fazer má figura, então sempre quero estar bem, não é? E primeiro são os nossos pares, não é? São os instrutores que nos estão a avaliar. Sim. Nós somos avaliados constantemente, não é? Um copiloto que vá voar comigo me vai avaliar como eu vou avaliar a ele. Portanto, isto é avaliação, mas depois há a nota, não é? No simulador. Nós não gostamos assim tanto, não é uma coisa que seja likeable, não é? Uau, vamos ser avaliados. Vou ser avaliado, vou para o simulador, não é? Sim. Mas é bom que nos obriga a estudar e a manter-nos up to date. Mas ainda hoje me dá um friozinho sempre que vais. É pior vir para aqui. É pior vir para aqui? É sério? Não estou tão à vontade. É falta de experiência. Exatamente. Agora, a partir de agora, que vais criar o teu canal de YouTube sobre aviação. Mas fazemos, e é uma coisa gira, até por curiosidade das pessoas, não sei se as pessoas têm noção disso, desde que tu entras numa companhia aérea, seja Ryanair, seja o que seja, em qualquer uma, tu tens que entras a fazer o curso do avião. Eu, se tiver 3 meses sem voar este avião agora, imagina que já me aconteceu ser operado. Que é o A320. O Airbus A320, a família A320. A família, sim, são vários aviões. Ou seja, o A319 pode. Existe o 18 já não é tão conhecido, mas 19, 20 e 21, e depois dentro desses também há uma variante, mas sim, vou a esses 3 aviões. E se qualquer piloto tivesse sem fazer 3 aterragens ou 3 descolagens e 3 aterragens em 3 meses, 90 dias, perco a licença. Eu fui operado uma vez, tens que fazer o curso outra vez do avião, ir para o simulador, fazer simulador, vais fazer o primeiro voo com um instrutor e só depois é que estás largado outra vez. E posso Mas ter há 20, investimento 30, nisso ou a empresa... A empresa garante essa formação, porque são infortúnitos, ou uma cirurgia, uma doença, ou o que seja. A empresa TAP, sim, e grandes empresas. Há outras que talvez não é? Que metes baixo e estás à tua conta. E então entramos, de 6 em 6 meses é obrigatório. São 2 simuladores. É um de treino, em que estás 4 horas lá dentro, a fazer manobras supostamente de treino, tudo o que é situações anormais, não é? De falhas de sistemas hidráulicos, o que seja. E depois tens 4 horas em que fazes a avaliação no outro dia. No total são 6 horas, porque há um briefing em que és preparado, e depois mais 1 hora de debriefing. Também é uma das coisas muito importantes que me trouxe para a vida, que é fazermos o debriefing das coisas que nos acontecem, não é? Saber onde é que, não é? E como podemos melhorar ou fazer melhor. E esses são obrigatórios, fazemos 4 por ano. Depois há um voo de linha, que é um voo perfeitamente normal, vou eu e o copiloto fazer um Porto-Nova Iorque, normalmente os voos são de Lisboa, e vai um instrutor atrás, sem dizer nada, sem fazer nada, a ver se nós operamos esse voo nos estándares da empresa. Depois há outros 3 dias que são chamado refrescamento, que é aulas teóricas, e também fazemos o tal trabalho de equipa com o pessoal de cabine e até às vezes outras áreas da empresa, que é o tal Crew Resource Management, que aprendemos, é pôr-nos no lugar do outro, não é? Muitas vezes julgamos, eu estou a falar com a assistente de bordo e não estou a perceber o trabalho dela, a fase do voo. Isso é muito trabalhado na empresa, porque nós muitas vezes no chão, quando se fecha a porta já não é tanto assim, e a parte boa do voo é ir embora. Mas no chão, com portas abertas, estás sempre a ser interrompido. Nós estamos a fazer procedimentos e vem o senhor do combustível, acabou o combustível, vem o placa é o responsável por tudo, é a nossa ponte com o chão, que faz a carga, carrega o avião, que controla tudo o que se passa à volta do avião no chão. Depois é chefe de cabine que vem, começa, ou a porta que vem, quer embarcar, que está com pressa, que estamos a atrasar, e tu estás ali a tentar fazer os procedimentos certinhos,
e tudo direitinho, e estão-te sempre a interromper. E não podes perder a paciência. E tens de perceber que muitas vezes também é parte dele, quando é que tens que fazer certas coisas, qual é a parte do workload dessa pessoa, quando é que ele tem mais trabalho, quando é que o podes interromper, quando é que não podes. Isso é também engraçado. E todos os anos fazemos reuniões entre nós de resolução de problemas e como é que geríamos coisas que realmente aconteceram num voo ou numa coisa qualquer, e que aquilo é partilhado com toda a gente, e perceber como é que cada um ia resolver essa situação. Criam-se teams, não é? Equipas entre nós, para tentar resolver. É giro, isso é engraçado, todos os anos fazemos isso. Exames médicos anuais também. E o que há mais? Não tens receio de ter assim qualquer problema de saúde? Agora, toda a gente tem receio de ter problemas de saúde, mas e agora estou a não no chegar a teu uma caso. idade em que passa a ser semestral. Acho que ainda falta um bocadinho, nem sei passa qual a é a ser idade. semestral? Passa a ser semestral. Não tens sempre medo que detectem alguma coisa que te impeça de... Já não tens isso? Claro. Tens? Tenho. Sempre que vou fazer. Sim, mas agora foram os óculos, comecei a ter que usar óculos. Mas isso já não impede, pois não? Não, nada. Mas sim, tens sempre esse receio, mas pensar positivo, não é? Mas há pouco disseste que é possível que haja pessoas que exercem a profissão sem aquela paixão que tu achas que era mais comum no teu tempo. Sem paixão, esse trabalho fica difícil de entender, porque é exigente a todos os níveis. Sim, é exigente, mas sim. há uma parte, como em tudo, boa e má, mas é um trabalho, és bem remunerado, tens uma vida, viajas, não é? Tens muitos dias livres? Tens dias livres, tens muitas folgas, há coisas más, mas quem vai, claro. Não só a paixão, claro que não tem que gostar minimamente. Tem que gostar minimamente, mas aquela coisa desde sempre, não é? Ser o sonho de criança. Ser o sonho de criança. Maioritariamente isso ainda acontece, mas casos, como tu estás a dizer, assim, também vão pelo estatuto. Apesar do estatuto, era giro há 40 anos. O glamour da aviação foi há 40 anos atrás, né? Como este perante Boeing, posso fazer publicidade, que ele tem canais no YouTube. Aquilo era histórias incríveis, não é? Era tudo, não havia. Voar era uma coisa exclusiva, não é? E era. Uau! Sim. Eles passeavam-se, pelo menos eu quando era miúdo, via a passear no Eu Quero Ser Eram Como as estrelas, sim. Hoje em dia é mais, somos quase, nem quero dizer, mas é caministas ou motoristas. É o volume tirou não desprezando o que é que seja da profissão, mas não tem acho que banalizaram um pouquinho a coisa. É uma profissão onde não existe a questão do networking. O networking existe numa profissão de piloto? Existe talvez no início. As regras na aviação também não se aplicam. Imagina que eu pensei nisso na pandemia. A pandemia foi uma fase muito difícil para todos, mas para a aviação foi um caos. Está tudo parado e normalmente era um job for life, não é? Ainda é, para mim ainda é. Não quero sair da TAP, só se acontecer uma desgraça, uma coisa qualquer, não quero. Mas tenho amigos meus que saíram e que repensaram a vida e quiseram ir para outros sítios. Esse networking, mas existe uma especificidade. Eu sendo CEO de uma empresa, eu quanto mais trabalhar e mais experiência tenho, há uma certa empresa que me pode ir buscar e pôr-me a CEO logo, não é? Vai-me buscar para lugar. Na aviação isso não acontece. Eu se sair hoje da TAP e for trabalhar para outra empresa, vou começar do zero. E se algum dia quiser voltar para Portugal, para a mesma empresa, voltas a começar volto e para copiloto, ok? Eu já estou comandante há 11 anos, estou na TAP há 21, fez 20 anos, 21, largado há 20 anos, e ia voltar para o zero, para o fim da fila, porque isto funciona por antiguidade. Mas se não fosse dentro da mesma profissão, por exemplo, se fosse controlador ou outra coisa qualquer no mundo da aviação, já sabemos que o Mário é uma pessoa fácil de lidar, que é uma pessoa atenta, que é uma pessoa não sei o quê. Não consegue. Não existe isso. Não existe. É Emirates, não vais olhar o Mário, aquele gajo. Pois, não existe. Vou lá buscá-lo para aqui. Sim, não vais tu, se eles abrem concurso, vais concorrer, passas os exames e vais para lá. No início é bom ter um networking, sim, há brokers de pilotos que andam a trabalhar pelo mundo inteiro, às vezes recebo convites, mas como eu também não estou com projetos de ir para fora ou para onde é que seja, ou para outra empresa, não os sigo. Mas existe esse networking, é importante, então hoje em dia, meu Deus, não é? Tens de ter contactos, mas não é essencial na nossa profissão. Quando não estás a voar, o que é que fazes? Paddle. Sim. Paddle, sim, desporto. Desporto. Sim.
Tens muitos dias livres porque precisas disso para voltar para a tua sanidade Tenho mental. muitos dias livres, sim, mas também tenho muitos dias ocupados. Exato. Que não podes. Ou seja, Estou a brincar, mas estou é a muito brincar. intenso cada Estou a uma brincar. das fases, não é? Tu tens dias seguidos, é isso? Não há Um padrão. um padrão, não há um padrão, obrigado pela ajuda. Nada. Mas olha, ontem cheguei de Nova Iorque com um voo, depende das diferenças horárias, se fazes um voo mais longo, com uma diferença horária de te adaptares ao jet lag, tens mais dias de folgas. Agora, de um Ok. voo destes, dá-me alguns dias de folga, mas depois posso ir trabalhar, fazer Ou pode três ser voos, preciso três voos substituir num dia. alguém. Sim. Não, temos basicamente, ainda está bem organizado, as grandes empresas têm isso, têm uma escala. Ao dia 15 dias antes do mês seguinte, sai o planeamento. E tu tens o planeamento todo do teu mês. É mal estás a organizar, às vezes podes fazer pedidos. Essa é a parte chata da aviação, com filhos, com família, com amigos. Planear coisas a mais de te coisa a longo organizares. prazo. Podes Mas fazer acontece em pedidos. muitas profissões. Na televisão também recebem a grelha para os próximos dias. É comum, mas não é fácil. Sim. Não é fácil. Ou médicos, ou o que seja. Não é? Sim. Quem trabalha por turnos Sim. é o que é. Mas então paddle, e paddle levaste um bocadinho mais além, porque sei que também tens um clube de paddle, não é? Sim. És um sócio. Sim. Como é que surge isso? Olha, uma oportunidade da pandemia, série de questões, não é? Que surgiu a toda a gente. E isto era o meu trabalho, não queria fazer mais nada. E comecei a pensar, não é? Que nós sofremos bastante. Outra fonte de rendimento, ou o que seja, diversificar a vida. E por oportunidade surgiu uma proposta de um sítio para abrir um clube. Eu sou muito ligado ao desporto, sempre quis ter uma coisa minha. Inicialmente era no ténis, conheci o pádel também através da aviação. Foi o meu parelha de simulador. Quando fui tirar o curso de comando para Lisboa, comecei a jogar lá. Joguei lá uma vez, a primeira vez, e fiquei addicted. Estou completamente viciado naquilo. Os fãs do ténis não se chateiam comigo, porque gosto imenso de ténis também, mas gosto muito de pádel. E surgiu a oportunidade. Foi um desafio, porque eu não tenho essas qualidades de gestão, nem gerir pessoas, ainda vou conseguir nos Sim. aviões, mas para o negócio. Convidei lembrei-me que o pádel é fabuloso por isso, pela capacidade de socialização e das pessoas que tu conheces, e não há estatutos, não é o piloto ou coisa. Isso não existe. Damos-nos todos bem, desde o CEO ou o que seja, até somos todos amigos. E surgiu um networking do pádel, em que conheci o Marco e o Ricardo, e muito mais gente, mas e surgiu uma oportunidade a mim de um sítio e convidei-os. Olha, alguns percalços até agora, como muito na vida, mas conseguimos criar. Depois a eles os dois veio o Zé Lux e o Olivia também. Somos 5. Ocupa-te mais do que o teu trabalho? Nos últimos 2 anos foi trabalhoso. Não, a mim não me ocupa, porque eu Tens tudo compartimentado, não é? Não. Vais buscar a caixinha. Não. E tenho sócios fabulosos. Pois, isso é Tenho importante. sócios fabulosos. São umas máquinas. E que me ajudam nessa parte imenso, que eu vou a voar aviões. Afinal, amanhã não venho. Olha, não estou cá. Não, mas criamos ali uma coisa muito, muito, muito gira. Acho que demos aqui um boostzinho no Porto, quando se abriu o nosso Your Paddle, porque trouxemos coisas novas e criamos ali um dinamismo muito, muito giro. Tivemos um percalço de ter que sair do sítio onde estávamos inicialmente, foi chato. Mas agora estão muito bem localizados, Fizemos uma parceria com o Top Paddle, também pessoas fantásticas, e fomos para a zona industrial, fizemos obras e temos agora um clube. Está a correr bem. Com outra dimensão, não é? Ainda não fui lá, mas sei A dimensão, que é muito maior. os campos são... Não. Parece. Temos os mesmos números de campos, temos 6 campos. As condições melhores. Fizemos um clube 2.0, posso dizer isso. E está giro. Toda a comunidade dos nossos amigos. É uma coisa que acho fundamental, e que nós criamos, essa parte boa de gestão de pessoas. Ter pessoas à nossa volta que remem para o mesmo lado e que estejam alinhados e que tenham os mesmos valores, sabes? É importante livrar-te de pessoas que estejam
sejam tóxicas ou que não estejam Sim. para te ajudar, e na vida Sim. é importante. Estás rodeado hoje em dia com as redes sociais, não é? Toda a gente tem Sim, imensos muito amigos, ruído. tem Sim. muito ruído e é importante selecionar. Tive uma sorte incrível com eles e agora está a correr bem. Abrimos no início do ano, foi uma grande festa, está a correr bem. Mantemos a mesma equipa, que é uma equipa fabulosa, todos, é uma família lá, é uma família. E para além do desporto e da aviação, o que é que Adoro gostas mais de viajar. fazer? Viajar, também viajas. Viajo. Consegues-te sentar sem ser no cockpit e desfrutar da viagem, de avião? Consigo. Tive que superar esse medo de voar para ir para a aviação. Não, nunca tive Não, medo. mas mesmo sem medo, não te faz confusão? É porque é o normal, quando se trabalha, por exemplo, em retalho, ir às lojas e já não é um prazer, já começa a ser trabalho. É como Tenho amigos e pessoas e às vezes apetece-me fugir dos aviões, sim. não é? É Sim. trabalho para ti. Mas é um dos meus maiores, não é fascínios, mas que as coisas que eu adorava o ambiente do aeroporto quando era miúdo e sempre gostei. Pois é, até como a o comida Francisco. do avião, Como é que é possível? até a comida do avião eu gostava, né? Aqueles Pois. cocotezinhos, aquela Como é que é comida. possível? Eu sei, eu tenho isso lá em E casa. ainda hoje gosto daquilo de ver as pessoas, de observar tudo o que está ligado a aeroportos, com os aviões e adoro, gosto mesmo. Às vezes preciso de umas fériasinhas disso, não é? Porque Claro. quanto mais trabalho... E vais ou de que seja, carro e esqueces o resto. vou de carro ou de comboio, ou o que seja, mas adoro viajar. Gostava de viajar mais, não, mas estou a fazer por isso, Gosto de desporto, gosto de comer bem. Também. É uma das coisas que eu gosto quando faço viajar, é procurar sítios, gosto de me informar e ver onde é que se come bem, gosto de experimentar restaurantes novos e gosto disso. E nunca te sentiste muito sozinho? Porque acaba por ser um trabalho meio solitário, é muito tempo fora. Agora já não fazes esse tipo de viagens, não é? Tão longas, mas... Não, ainda faço Fazes? transatlânticos e sim, Com estamos lá há um frequência? tempo. Sim, com frequência. Aqui no Porto, sim, agora com o avião novo que nós temos, que é o 321 Long Range, fazemos muito nos Estados Unidos. Mas é das coisas que tu tens que trabalhar. É difícil teres uma vida familiar e de gerir isso. Às vezes podes te sentir um bocadinho mais sozinho, mas tens a tua tripulação. Sim, estás com pessoas, não estás estás com pessoas, quem escolheste e às vezes estar. às vezes até te faz bem. Sim, Estás ok. sozinho, ok? E isso às vezes até é libertador, não é? De voo. É libertador e muito bom, porque sais um bocado, parece que às vezes Da não tua saímos vida, dos problemas, não é? E vais para um sítio e estás sozinho, ninguém te... estás contigo próprio, que é importantíssimo, estás muito bem contigo próprio e é bom nesse sentido. Há pessoas que não... O meu feitio, Encaixa eu perfeitamente. dou-me bem com isso. Pronto, eu termino sempre o podcast com uma perguntinha, que é qual foi o melhor elogio que já te fizeram na tua carreira? Tu saberias dizer qual o melhor elogio que já te fizeram? Olha, posso dizer que foi... Acho que sim. Foi no pior dia da minha vida como piloto. Então. Foi um dos dias... Já tive alguns stresses que nós lidamos com isso bem. Mas foi um dia muito mau tempo em Londres. E eu fiz o voo cedo, não sei, 6 da manhã, e era fazer Porto-Londres e estava muito mau tempo em Londres. Nem sabia se íamos sair ou se não íamos sair. A empresa disse, olha, vão, que aviões estão a aterrar, e lá fui. Fui com o copiloto, estava há pouco tempo na TAP, que trabalha muitíssimo bem, que foi uma grande ajuda. E lá fomos. Cheguei a Londres, estava o fim do mundo, estava mesmo mal, ventos fortíssimos, o que seja. E perguntamos ao controle, olha, como é que está? E eles depois dão-nos esperas, não é? Para ver, porque quando há muito tráfego e quem não consegue aterrar, que chama-se borregar, não é? De abortar a aterragem. E eu perguntei, olha, como é que está? Eu disse, olha, está 50-50, 50 aterram, 50 não aterram. Que horror! E eu disse, então, olha, eu vou se ele quer fazer a aproximação. E eu disse, sim, quero. Lá fui e a meio, já na aproximação, já na final da pista, estava impossível. Era impossível, estava muito mal. E tivemos que abortar.
foi muito trabalho, sabes, na nossa profissão, alguém me perguntou, e até antes, eles estavam a perguntar se dos medos e não sei o quê. Eu a trabalhar não temos tempo para pensar se tenho medo ou se não tenho medo. Claro. Estás a fazer o teu trabalho e só quando chegas a casa e te sentas no sofá é que dizes, meu Deus, onde é que eu estive enfiado, não é? Pensa que a empresa nos treina, pensa que nós temos que manter a proficiência, assim, que estás a falar do elogio, já lá chego. E então saímos, impossível, o aeroporto a partir daí acho que teve meia hora fechado, ninguém aterrou, então os aviões têm que ir para algum lado, não é? E fomos para Paris. Paris também não estava famoso, estava ventoso. Mas o avião tem combustível para isto tudo e nós protegemos-nos e estava tudo controlado, mas um ambiente em tensão. Tens que dar explicações aos passageiros, explicar, então vamos para Paris. Aterramos em Paris, estava tudo, já muitos passageiros já nem queriam voar mais, não é? Porque tinham estado num sítio. Lá se explicou, foi um dia trabalhoso, vá. E vim para o Porto outra vez com os mesmos passageiros, alguns quiseram ficar lá, foram de comboio para Londres, mas regressaram ao Porto. Chegamos ao Porto, eu comuniquei bastante com os passageiros, expliquei bastante tudo aquilo que estava a acontecer e eles foram outra vez para Londres, para a noite, depois aquele tempo começou a melhorar, e eles foram no voo da noite com um colega meu. Eu vim-me embora, cheguei a casa, sentei-me no sofá e recebi uma chamada das operações aqui do Porto a dizer, Mário, era só para te dizer que os passageiros que vieram contigo, depois na porta, quando foram para outro voo, queriam agradecer ao comandante tudo aquilo que ele fez, que se sentiram em segurança, em perfeita segurança durante todo o voo. E acho que isso é o melhor. É o objetivo, não é, do trabalho. Não deve ser nada fácil de gerir, estás ali com as tuas próprias decisões e que exige de ti ao mesmo tempo. Tu não pensas que a tua vida também está em jogo. E estás treinado para aquilo e tens que ter o sangue frio para lidar, e todas essas ferramentas que a empresa te dá, não é? Os outros não têm. E os outros estão nas tuas mãos. Sim, claro. Por isso é que eu gosto de eu penso sempre falar nisto. De falar nisto, para as pessoas saberem que estão... Não, quando tu estás lá à frente, é isso, se eu não conhecer o copiloto que está ao meu lado, eu sei que ele está a trabalhar bem, de certeza absoluta, porque está ali, ok? Porque tem passado os exames todos e que está a trabalhar bem. E se trabalha na nossa empresa, é porque foi bem escolhido, ok? Daí. Mas esse é o maior elogio, é dos passageiros. E quando eles saem... boa aterragem, não sei o quê. Ainda ontem os velhinhos vieram uns velhinhos impecáveis, depois chegam de cadeiras de rodas que vêm visitar a família ou o que seja, e eu aqui no chão, enquanto puder, ainda vou tendo a porta aberta, porque há muitas empresas que já não deixam, tens de estar com a porta fechada, e agir, ou ir ao Funchal quando está mau tempo, que é preciso treino especial, não é? Nós aqui no Porto já tive esse pedido. E eles dizem... Os crosswind. Yeah. Olha, Mário, foi um prazer ter-te aqui. Acho que vai ser uma entrevista engraçada para muita gente. Obrigado, que adora estes temas. Obrigado pelo convite. Eu fiquei com muito mais vontade de voar. Olha, ainda bem. Não, eu sempre voei, mas é estranho porque sempre voei, por trabalho, agora menos. Pode ser que daqui a uns anos estás a voar com o teu filho. Nunca se sabe, agora tem a paixão dos karts, não sei. Eu preferia, eu já nem sei o que é que preferia, para ser sincera. Ele continua a gostar muito de aviões, o problema é que ele não pode experimentar, não é? Ao contrário de um kart, ao contrário de... Pode simuladores, não é? Mas não é igual. Ele tem aquele pequenino em casa, delira quando tu lhe enviavas aquelas cartas, aquelas coisas, e nós temos aquele chat do Francisco nas nuvens parado. Pois temos. O paddle também tem tirado imenso tempo. É isso. Tens que voltar a entusiasmar o meu filho, porque ele agora só pensa em karts. Vamos fazer um voo um dia destes. Exato. Aí nos pequeninos, para aí é que ele sente mesmo. Mário, obrigada. Obrigado. Espero que tenhas gostado de estar aqui. Adorei. Minter Creative. Sounds Mint.